Mostra sua UFMG. Ei, gente, tudo bem? Está começando agora o videocast da Mostra Sua UFMG, que é um bate-papo rapidinho para a gente falar sobre os 91 cursos da Universidade Federal de Minas Gerais. Eu sou Pedro Gonçalves, vou mediar essa conversa hoje. E para fazer uma breve audiodescrição sobre mim, eu sou um moço preto com cabelos curtos, cacheados e estou com a camisa marrom. Para falar sobre os cursos que a gente vai falar hoje, eu estou aqui com a professora Ana Paula Carrus, do curso de Gestão Pública. Como é que você está, professora? Tudo bem? Tudo bem, Pedro. Eu queria que você fizesse uma audiodescrição sobre você rapidinho também. Eu sou uma mulher de meia idade, da pele branca, o cabelo castanho. Estou usando uma blusa verde e uma jaqueta cinza. Perfeito. Professora Leidiana Pereira, tudo bem? Do curso de Administração. Queria que você se apresentasse e fizesse uma breve audiodescrição sobre você também. Tudo certinho. Sou uma moça jovem, de cabelos cacheados, uso óculos, tenho pele branca e estou com a camisa rosa. Perfeito. E a professora Ana Carolina Correia, do curso de Controladoria e Finanças. Tudo bem, professora? Tudo bom. Eu sou uma mulher branca, de cabelo curto, preto, enrolado, não uso óculos, estou usando uma blusa branca hoje. Perfeito. Para já começar fazendo uma breve introdução sobre esses cursos, queria fazer uma pergunta geral para as três professoras, saber de início qual que é o perfil dos estudantes, como que é a forma de ingresso desses cursos também hoje na universidade. Se puder começar com a professora Ana Paula. Uhum. Os nossos estudantes têm um perfil bastante variado, mas eu diria que, predominantemente, por ser um curso noturno, são estudantes que têm intenção de fazer graduação trabalhando, então são estudantes trabalhadores. A forma de ingresso, a gente tem 2 entradas, com 40 vagas cada entrada. Uhum. E qual que é a forma, o foco de atuação no curso de Gestão Pública hoje? Uhum. Bom, nós atuamos em vários campos diferentes da sociedade, sempre pensando em temas de interesse público. Então, é um curso que tem uma carga multidisciplinar muito grande. Ele nasceu no Departamento de Ciência Política, então traz esse DNA de teoria, de análise de políticas públicas, mas combina essa formação teórica com uma formação analítica que eu considero sólida, forte. Então, acaba provendo essa combinação de capacidades analíticas, tanto de análise de políticas públicas do ponto de vista de relação entre atores, quanto do ponto de vista de análise de implementação, análise de impacto de políticas. Perfeito. Professora Leidiana, qual que é o foco de atuação hoje no curso de administração, pensando, pós-formação dos estudantes? Perfeita pergunta. A formação ela é bem mista, não é? A gente tem o curso de administração, que ele é bem multidisciplinar, não é? Em termos realmente de aptidão, não é? Em termos de atuação de mercado, a gente tem, não é? A atuação desde empresas privadas, realmente o porte ele pode ser variado, também pode ter micro, pequenas empresas, não é? Até multinacionais, e quando a gente pensa também, realmente são multinacionais tanto na esfera do território brasileiro, quanto realmente fora do território, não é? E realmente no amplo mundial, e também assim, não é? A gente tem que pensar também que o administrador em si, ele pode também estar exercendo suas atividades de forma individual, como um consultor, ou mesmo realmente sendo mais abrangente no termo do empreendedor. Então, assim, é uma formação bem ampla, e aí a gente também não pode deixar de levar em conta a própria atuação no terceiro setor, que também ela é bem requisitada em termos realmente dessa esfera, não é, do gerenciamento das organizações como um todo. E aí, professora Carol, o curso de Controladoria e Finanças tem esse foco de atuação semelhante já ao curso de administração, ou ele é diferente? Ele tem semelhança, ele nasceu um pouquinho do curso de administração, mas ele tem diferença. O curso de Controladoria e Finanças, ele é um curso novo, ele foi criado em 2010, a partir do programa Reúne do governo, e ele é um curso pioneiro, ele foi o primeiro curso do Brasil de Controladoria e Finanças. Ele surgiu entre 2 departamentos, então foi o departamento de administração
e o departamento de contabilidade. Ele veio de uma demanda de mercado por esse tipo de profissional, mais focado na área de finanças, com uma base quantitativa muito maior. Então, comparando com o curso, por exemplo, de administração, ele é mais específico. O curso de administração, ele é mais aberto, ele é mais genérico, o nosso já é mais focado na parte específica de finanças e de controladoria, que seria a pessoa trabalhar na parte de gestão financeira dentro das empresas, dentro de corretoras, de bancos, mais voltado para o mercado financeiro mesmo. Então, a pessoa tem que gostar um pouquinho de número, porque tem uma base quantitativa bem grande no início do curso. Entendo, sei como que E é. tem uma entrada anual só. Eles falaram que o curso tem 2 entradas. O meu curso tem uma entrada só, são 50 vagas no início do ano. Perfeito. E aí, voltando então para o curso de administração, para a professora Leidiana, ele proporciona essa formação multidisciplinar, né? E quais que são essas áreas de maior ênfase desse curso e aonde o estudante pode focar nessas áreas? Excelente. O curso em si, ele tem grandes pilares. A gente tem o pilar que realmente consiste na administração geral, ou seja, entender a estrutura, inclusive ter uma formação mais crítica do que seria uma organização e qual o seu papel social dessa organização. Mas a gente também tem as outras esferas, que, por exemplo, circula-se na área de operações, na própria área de finanças, a gente também tem a área do marketing, a área de estratégia e também a área de gestão de pessoas. Então, assim, ao longo de todo o curso, o aluno ele é capacitado, nessas diversas esferas que realmente pode ter essa capacitação, E aí, cabe a ele realmente, em termos das disciplinas optativas ao final do curso, especificamente, ele fazer o seu direcionamento, entendeu? Mas, assim, tem-se disciplinas obrigatórias em todas as esferas. Então, assim, ele consegue realmente sair com essa formação multidisciplinar, e aí, à medida que ele for realmente ganhando corpo, se especializando, e observando realmente a sua maior aptidão, ele faz esse direcionamento por ele só, mediante as disciplinas mais optativas. E a gente tem uma abordagem diferente do curso, pensando em diferentes localizações do curso de administração dentro da Universidade Federal de Minas Gerais, ou seja, aqui no campus Pampulha, ele é diferente do curso de administração e outros campos que a gente tem? Sim, o curso aqui, da Pampulha, ele em si ele tem uma abordagem literalmente mais de administração de empresas, essas empresas que realmente circulariam mais, seja na esfera realmente privada, seja na esfera pública. Mas, por exemplo, tem o campus lá de Monte Claros, e aí, consequentemente, esse curso, nesse campus, ele tem essa abordagem mais voltada para a administração rural, ou seja, a gente compreender, as particularidades do agronegócio, realmente dessa esfera mais da pecuária, e, consequentemente, observar, esse pilar que a gente tem tão exímio no nosso PIB, em termos da sua representatividade. Então, se a gente quiser, ter uma esfera mais rural, literalmente mais, voltada para esse campo, o campo, literalmente, a gente utilizaria-se, da participação no campo de Monte Claros. Para o curso de Controladoria e Finanças, tem que gostar de número. Para a administração, tem que ser de exatas também? Tem que gostar de número também? Pois é, a administração, dada a sua multidisciplinaridade, a gente ele tem que gostar de número, afinal de contas, tem-se essa veia analítica da gente compreender o cenário econômico, saber o posicionamento das empresas perante o meio que ela sobrevive, mas também ele tem que saber, ter uma formação crítica para com isso. Então, assim, é como se fosse um meio termo, a gente precisa saber, gostar de fazer algumas metrificações numéricas, mas a gente também precisa ter, esse apanhado de ferramental, que me permita compreender mais numa abordagem mais analítica, da sociedade como um todo, do papel social que as empresas, elas executam em si. Então, seria meio termo. A gente tem o desenvolvimento das habilidades e competências, o próprio curso, ele capacita para com isso, principalmente como a gente tem disciplinas, tanto da área de finanças, quanto da área de operações, que seriam as duas áreas mais quantitativas em si, mas, assim, tem as outras esferas também,
também, como a própria administração geral, a própria área de gestão de pessoas, e inclusive não é a própria área da estratégia que ela transitaria. Ela pega realmente algo mais específico da abordagem mais analítica da situação, mas também pega realmente, não é, algo mais em termos de quantificação numérica. Então, a gente teria um aluno, não é, um discente aí que ele precisaria, não é, ter essa dupla qualificação, esse duplo interesse. E aí, saindo da Faculdade de Ciências Econômicas, a gente vem para a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas para falar um pouquinho sobre a gestão pública, né, professora Ana Paula? Queria que você falasse um pouquinho sobre a formação que é oferecida hoje dentro desse curso. Até já adiantei um pouquinho, né? A gente tem disciplinas obrigatórias focadas em teoria política, teoria democrática, muitas relacionadas a teorias sobre políticas públicas. É um curso de gestão pública muito envolvido na formulação, na implementação, monitoramento, avaliação de políticas públicas. Como se fosse uma especialidade dentro do campo de públicas, né? Alguns outros cursos têm uma especialidade em administração pública e são mais voltados a processos. O nosso é muito voltado à gestão de políticas públicas, que requer, então, como eu estava dizendo, né, essa base teórica, capacidade de entendimento do posicionamento de diferentes atores, da probabilidade de apoio de uma ideia, de uma maneira sustentada, para que isso vire uma política pública longeva, por exemplo, mas também tem essa formação mais analítica no sentido quantitativo, que é bastante importante para se elaborar diagnósticos sobre problemas sociais, para se antecipar custos, benefícios esperados de uma intervenção, de uma política pública, para o próprio monitoramento dessa política e para sua avaliação mais finalística, né, sobre como aquela política altera a sociedade. Então, nesse sentido, a gente compartilha com o curso de administração a ambição de uma formação que contenha o desenvolvimento de capacidades analíticas no sentido mais teórico, qualitativo e quantitativo, né? Essa combinação eu acho que é muito característica do nosso curso. E muita gente costuma confundir o curso de Ciências do Estado com a gestão pública e até mesmo o curso de Direito. Tem interface entre esses cursos? Tem diferenças? Como que funciona isso hoje? Naturalmente, eu me sinto mais confortável para falar da administração pública do que para descrever o direito e ciências do Estado. Mas eu acho que, como eu mencionei antes, né, o DNA, então a origem do nosso curso num departamento de ciência política faz bastante diferença no produto que é oferecido em relação ao curso de ciências do Estado, que é um curso desenvolvido na Faculdade de Direito. Todos esses 3 cursos vão ter disciplinas obrigatórias relacionadas ao direito, mas o nosso se ocupa não apenas da gestão estatal, do interesse público, mas também daquela gestão que é feita fora do Estado. Então, nossos egressos atuam, sim, em executivo, em legislativo, nas várias esferas, muitos no governo do Estado de Minas Gerais, mas a gente tem gente nos ministérios e nas prefeituras, mas também a gente tem gente em organizações da sociedade civil. A gente tem gente trabalhando em consultorias privadas que se dedicam a temas da administração pública. A gente tem gente atuando em empresas privadas, por exemplo, Instituto de Pesquisa de Opinião. Tem muito a ver com interesse público, com eleições, mas não é exatamente a gestão pública. Então, eu creio que uma diferença que a gente poderia apontar em relação às ciências do Estado é esse foco no interesse público que vai além do público estatal e chega nas organizações não governamentais e empresas privadas. Uhum. E tem um perfil específico de estudante que entra na universidade hoje pensando nesse curso? E se tem, quais que são as habilidades que ele vai desenvolver dentro do curso ao longo do tempo? Uhum. Nós recebemos alguns alunos que são vocacionados, né, que já tiveram em algum movimento estudantil, que tem uma consciência bastante ampla
de atuação política, né, apesar da idade tão jovem. Mas isso é uma faixa, está longe de ser a maioria dos nossos estudantes, né? A gente tem muita gente que tem um interesse geral pelo interesse público e que vem buscando essa formação analítica também. E aí, se eu puder juntar com algo que você perguntou antes, apesar de eu insistir que a gente combina uma formação teórica, análise qualitativa com quantitativa, o curso se propõe a oferecer, ao longo do curso, as bases para que o estudante consiga essa formação. Então, a gente não assume que vai receber medalhista de matemática, né? Se vierem, ótimo, mas o que eu quero dizer é que você não precisa ser um expoente das disciplinas quantitativas para ter total condição de desenvolver as capacidades analíticas que a gente espera, que a gente propõe ao longo do curso, né? A gente vai degrau a degrau. Perfeito. E aí, voltando para a FACE, o curso de Controladoria e Finanças da UFMG, ele é pioneiro no Brasil, né, professora Carol? Isso. E quais que são os atributos que o aluno ele absorve ao longo do curso e como que ele chega quando ele forma também depois? Olha, o aluno quando chega, ele não tem a obrigatoriedade de, como ela falou, chegar sabendo muita coisa, porque o curso ele dá uma formação completa desde o primeiro semestre. As disciplinas obrigatórias, elas englobam matérias de matemática, de estatística, de administração, da contabilidade, do direito, então, e da economia, né? Essas são as matérias básicas do nosso curso. E quando eu falo que ele tem que gostar de um pouco mais da parte quantitativa, é uma aptidão mesmo, não é? Quer dizer que ele tenha que entrar sabendo alguma coisa muito específica, porque tudo que ele vai precisar, ele vai desenvolver durante o curso. E qual foi a segunda pergunta? O que ele sai do curso? Isso. Vou reformular, talvez fique um pouco melhor. Por ser um curso pioneiro, esse aluno ele desenvolve alguns diferenciais quando ele entra no mercado de trabalho e quando ele se forma? Ah, sim, claro. Essa foi a ideia de formação do curso, porque já existia um curso de pós-graduação em Controladoria e Finanças. Eu, inclusive, fiz um curso de MBA em Controladoria e Finanças, eu sou formada em administração. Gente, eu formei faz tempo, né? Então, não existia o curso na época. E era um curso que eu gostaria de ter feito se eu tivesse a oportunidade na época que eu ingressei. Não que foi ruim ter feito administração, pelo contrário, foi uma formação geral e depois eu me especializei. Mas esse curso foi criado a partir dessa ideia da pós-graduação. Por que não formar um aluno já na graduação que tivesse essa formação ampla? Então, o curso ele traz um diferencial muito grande para esse aluno, por isso que a gente tem altíssimo nível de empregabilidade. Nós fizemos uma pesquisa com ex-alunos no ano passado, e nós tivemos, assim, 80% dos alunos já saíram empregados, com empregos em empresas, em bancos, em corretoras. Quando começou o curso, o mercado não conhecia, né? Que curso é esse? Isso existe? Mas hoje nós já estamos aí há 13 anos, então nós temos 10 anos que a primeira turma formou, e aí eles já fizeram, espalharam aí pela região, por São Paulo, pelo resto do Brasil, essa fama do curso. Então, eles já levaram isso para o mercado, então hoje o mercado já nos conhece, e tem um grande diferencial, que é esse aluno com essa base quantitativa bem grande, e que tem as disciplinas muito específicas de finanças, muito aprofundadas. Então, nenhum outro curso tem as disciplinas que nós temos, inclusive, eu ouso dizer que alguns cursos de pós-graduação não têm as disciplinas tão aprofundadas quanto nós oferecemos para os alunos. Então, tem disciplinas específicas, por exemplo, de commodities, de gestão de risco, análise fundamentalista, análise técnica. Então, sabe aquela bolsa de valores que fica tudo, se sobe, se desce? Tem disciplinas específicas para isso dentro do curso. Fora uma base de contabilidade muito grande. Então, tem uma diferença entre o curso de Controladoria e Finanças e contabilidade. Tem gente que fala assim, mas eu vou sair contador? Não, você não vai poder assinar balanço. Mas a base de contabilidade, ela é muito grande, ele sai com a capacidade de ser um controller dentro de uma empresa, que é ser um gestor financeiro, trabalhar dentro da parte de controladoria, e
conhecer toda essa ramificação. Então, esse é um grande diferencial do profissional que sai do curso de Controladoria e Finanças. Legal. E para conhecer um pouco mais sobre o curso, você trouxe um objeto, né, para exemplificar. Sim. Se você puder mostrar para a gente, se puder falar também um pouco sobre ele. Eu trouxe aqui uma calculadora financeira, a famosa HP 12C, que é pré-histórica, mas eles não atualizam, eles só melhoram a memória da calculadora. Mas eu achei emblemática porque ela é um símbolo, né, de finanças. Todo mundo que passou aí por investimento, cálculo financeiro, matemática financeira, vai aprender a mexer na HP. E hoje em dia, claro, né, vocês vão aprender isso muito rápido. E tem softwares, computadores, tem coisas muito mais avançadas, mas é emblemático do curso para mostrar aí essa parte de matemática financeira, que seria o quantitativo aplicado. Então, eu falei que tem uma base quantitativa grande no curso, mas não é uma base teórica. É uma base de matemática, de estatística, mas tudo aplicado ao mercado, aplicado a conceitos práticos. Perfeito. Professora Leidiana, você também trouxe um objeto, né, para exemplificar um pouquinho sobre o curso de administração. Se você puder mostrar para a gente. Claro. Então, gente, trouxe aqui, não é? Algo também emblemático, como a professora Carol, não é? E assim, a gente literalmente não usa, seria realmente um elemento mais simbólico, que no caso é uma lupa, não é? Uma esfera aqui de plástico que tem necessariamente uma lente, não é? De aumento. E aí, não é, o fato de ter trazido esse objeto aqui significaria o seguinte, não é? Nós, no curso de administração, o profissional administrador em si, não é? Quando ele tem a formação, ele tem uma formação assim que o mercado ele abrange, não é? Esse profissional, independentemente da sazonalidade. Ou seja realmente no momento de crises, a gente precisa de um administrador, não é, à frente de empresas, para que ele realmente faça, trabalhe com riscos, não é, mitigue realmente, não é, possibilidades de prejuízos para a empresa como um todo, mas também a gente teria, não é, numa oportunidade realmente de expansão desse mercado, o profissional trabalhando em prol das oportunidades. Então, ou seja, ele iria, não é, muito focado, não é, como a própria lupa, ela nos permite ter um foco em determinados momentos, ele iria realmente identificar essas novas oportunidades, não é, seja realmente na consecução de novos produtos, melhoria desses produtos, não é, consecução de novos serviços, ou mesmo melhoria de novos serviços que realmente, não é, a organização ela pode estar proporcionando. Então, esse elemento aqui realmente teria essa simbologia, não é, dada essa capacidade de concentração, capacidade de foco, não é, e consequentemente ser um objeto que nos permita analisar, entendeu? Como a gente tinha até discutido que o curso em si, ele permite que a gente tenha, não é, uma esfera analítica qualitativa e uma esfera analítica quantitativa, a gente consegue, não é, observar dados, observar realmente, não é, o ambiente em si, observar os nossos competidores, observar os nossos fornecedores, não é, que seriam os stakeholders da nossa organização como um todo, mas a gente também precisa olhar internamente, reconhecer a organização, reconhecer as suas dificuldades, reconhecer as pessoas que fazem parte dessas organizações em si. Então, ele seria realmente um símbolo emblemático que traria mais essa significativa da gente analisar, ter foco e ter poder de concentração para nós como administradores. Perfeito. Você também trouxe um objeto para falar um pouco sobre o curso de gestão pública, né, professora Ana? Se você puder mostrar para a gente também. Sim, eu trouxe os pré-históricos jornais em papel, não pelo caráter papel deles, aqui em papel eu poderia mostrar aqui. Sim. Se puder mostrar para a gente. Claro. É uma edição do Estado de Minas e do Tempo. Perfeito. Bom, a ideia é que o curso de gestão pública, ele lida com esse conceito muito amplo, né, difícil de definir, que é o interesse público. E eu achei bem desafiador trazer um objeto. Eu fiquei muito feliz que seria errado trazer um carimbo, porque quando eu era mais nova, quando a gente fala gestão pública, burocracia, administração pública, eu entendo que a percepção geral era de algo pesado, ineficiente, cheio de problemas, atrasado, complicado, e a gente evoluiu muito nisso, né? Então eu vejo a gestão pública hoje em dia
efervescente, cheia de novos processos, uma capacitação cada vez mais elevada dos gestores públicos, sejam aqueles que se inserem na administração pública pela via de concurso, sejam aqueles que se inserem por recrutamento competitivo para cargos de recrutamento aberto, né, que não são concurso, não te dão aquela expectativa de vínculo para o resto da vida, mas oferecem oportunidade de trabalho bem interessante para gestores públicos. Então, uma grande parte dos nossos egressos está inserida dessa maneira. E seja aqueles que estão na gestão pública propriamente ou que estão atuando em outros setores, o que eu vejo em comum é essa atuação em temas de interesse público. E aí a razão de ter trazido o jornal, né? Porque se você abrir um jornal qualquer, eu te desafio que, no mínimo, 90% do conteúdo tem uma interface com a gestão pública, né? Seja do ponto de vista de normas, leis, regulação da vida privada, para garantir o interesse público, seja por conta de processos da gestão pública que estão em andamento, é o momento de discutir o plano diretor ou de discutir a lei anual do orçamento, seja até para criticar uma política que não está entregando suas promessas, ou muito conteúdo avaliativo de política pública, né, que a gente vê nos jornais, sobre sua implementação, sobre como altera a vida das pessoas. Uhum. E aí, pensando em oportunidades de projeto e de mercado que você tinha falado, no curso de gestão pública tem esse projeto de extensão chamado Imersão, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre ele. Uhum. Esse é um dos projetos mais caros ao nosso curso. É um projeto que existe já desde 2017 e que se manifesta como 2 disciplinas optativas, que são quase obrigatórias, até porque elas geram bastante interesse, que se dedicam a realizar mini consultorias para órgãos públicos ou mesmo organizações não governamentais que tenham, né, alguma interface com o setor público, e que proporcionam uma experiência de primeira mão dos estudantes, né? Então, a gente tem projetos, por exemplo, para diminuir, como que podemos pensar para diminuir violência escolar em Belo Horizonte, em Matosinhos? Que podemos pensar sobre a cadeia produtiva da jabuticaba em Sabará? Quais tipos de projetos para melhorar o rendimento dos produtores, organizar melhor feiras de jabuticaba, relacionados à jabuticaba? Nós temos projetos sobre inclusão produtiva, então pessoas que estão fora do mercado de trabalho em cidades pequenas ao redor, que sofreram com o processo da diminuição da mineração. Quais são as possibilidades de inclusão dessas pessoas? A gente tem projetos de cadastramento e organização das feiras de economia solidária no município de Belo Horizonte. Projetos sobre... Estou acabando, tá? Tranquilo. Projetos sobre percurso formativo dos gestores estaduais. Então, que tipo de sequência de cursos você pode pensar para gestores da Secretaria de Planejamento ou de Educação e assim por diante. Então, eu penso que são 2 disciplinas obrigatórias, claro, né, com uma característica extensionista clara, e que colocam os alunos diante de problemas, desafios do mundo real, interagindo com as pessoas desses órgãos, né, que são seus clientes ali por um semestre ou um ano, dependendo do projeto. E você coordena um projeto de iniciação científica chamado O Impacto das Leis de Cotas no Ensino Público, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre ele para a gente também. Sim. Já há alguns anos eu tenho me interessado por avaliar impactos da lei de cotas, estou me referindo a... trabalho um pouquinho com lei de cotas no serviço público, mas principalmente na entrada para as universidades e institutos federais. A minha entrada nesse tema tem a ver com o meu interesse em avaliação de políticas públicas, a disciplina que eu mais ministro
avaliação, a gente tem A, B, tem optativas de avaliação, então, quando você pensa, quero entender o impacto de uma política, eu já me interesso pela via metodológica da avaliação de impacto. E porque a entrada no ensino superior, para mim, foi altamente transformativa, é algo que me arrepia até hoje ao falar, e me interessa muito saber como é que políticas que alteram a distribuição, a alocação das vagas, podem operar para reduzir desigualdades históricas, para tornar o acesso ao ensino superior público, essencialmente, uma possibilidade para mais grupos. Perfeito. E aí, voltando para essa questão de projetos de extensão, você, professora Leidiana, também coordena um, né, chamado Conhecer para Decidir. Queria que você falasse um pouquinho sobre ele para a gente também. Isso, perfeito. O que acontece, não é? Desculpa. A função, literalmente, não é de um administrador, quer seja ele no âmbito, não é, de uma pequena ou grande empresa, não é, nacional ou internacional, ou até mesmo gestor do seu próprio negócio, ele precisa fundamentalmente saber decidir. Então, consequentemente, o que se tem? A gente tem, não é, um rol, a gente classifica-se, não é, pelos estudos internacionais, que o Brasil, ele literalmente, ele é um país exímio em termos de empreendedorismo. Não é uma figura realmente entre os 5 países mais empreendedores do mundo. Só que a gente tem, não é, realmente dificuldades em que esses empreendedores consolidem, não é, o seu negócio em termos realmente de prospecção, de crescimento, não é? E aí, consequentemente, surgiu a possibilidade de fazer esse projeto, não é, vinculado justamente a isso, a transpor numa linguagem não é mais acessível, principalmente para pequenos e médios empreendedores, não é? Esse conhecimento tangível dos métodos formais para a tomada de decisão. Ou seja, a gente vai tomar decisões não baseadas apenas no nosso conhecimento de mundo, mas a gente precisa reconhecer os dados, saber posicionar o nosso negócio no hemisfério que ele se enquadra, não é? E, consequentemente, decidir. Então, o foco seria justamente esses pequenos e médios empreendedores, para que a gente dê realmente suporte para ele ter uma prospecção e crescimento longínquo, no caso. Perfeito. E a iniciação científica também é muito ativa na administração? E aí queria que você falasse também um pouquinho da importância para a formação dos estudantes dentro do curso. E claro, tipo, não só da administração, mas num contexto geral também. Perfeito. A administração em si, não é dada essa multidisciplinaridade que a gente tem em termos da formação do estudante, a gente apresenta diversos projetos de pesquisa, não é? Realmente, essa questão mais da iniciação científica seria realmente para essa geração do conhecimento. Na administração, a gente precisa considerar o seguinte, não é? A gente precisa estar sempre atualizado. Acredito que, conversando, não é, com as outras esferas dos cursos que a gente está realmente trabalhando aqui desse bate-papo, a gente precisa estar realmente nessa constante atualização. E aí, o curso de administração e seus projetos de iniciação científica também figurariam nesse espaço. Ou seja, a gente teria essa transcrição do conhecimento, não só a transcrição, mas realmente a sua ampliação e atualização. Então, a gente tem projetos de pesquisa, entendeu, que figuram nas mais diversas áreas. Então, a gente tem projetos mais realmente voltados, né, a essa categoria das operações, do mundo decisório, que literalmente a gente pesquisa, inclusive, novos modelos de negócio. Se a gente considerar, por exemplo, não é? Falando de administração em si, as empresas tecnológicas, então a gente tem realmente um ambiente muito de incerteza, então a gente pauta-se, não é, na transcrição, na atualização dos modelos de negócios tão tradicionais na nossa literatura, de modo que abranjam esse público, não é, realmente mais atual, mas a gente também tem projetos de pesquisa que figuram mais numa área estratégica, não é, trabalhando literalmente com o reconhecimento, não é, das esferas estratégicas que a gente tem, mas também tem projetos voltados, por exemplo, não é, para o âmbito do desenvolvimento sustentável das organizações, para o âmbito, inclusive, mais social,
entendeu? Inclusive, não só projetos de pesquisa, mas também projetos de extensão que traduzem também essa essencialidade social das organizações. Então, por exemplo, não é? Até figurando um pouco nessa área da finanças, a gente tem projetos, não é, que levam o conhecimento da matemática financeira para as escolas. Então, a gente também tem, não é, esse conhecimento mais abrangente do desenvolvimento sustentável, que aí realmente a gente vai, não é, ter a particularidade de como a gente pode, não é, favorecer o crescimento organizacional, mas também auxiliando no desenvolvimento, não é, do nosso planeta como um todo, em prol das futuras gerações. E também a gente tem, não é, projetos que também envolvem literalmente uma área social, que seria trabalhar realmente com pessoas mais carentes, entendeu? Levando, inclusive, não é, conhecimentos a essas pessoas, como, por exemplo, pessoas que trabalham com reciclagem. Então, a gente leva ferramentas mínimas de gestão, que eles possam saber o que é um custo, o que literalmente seria um lucro para eles, entendeu? Então, a gente figura realmente nas mais diversas áreas, em termos de pesquisa e também em termos de extensão. Legal. E o curso de Controladoria e Finanças, ele tem a Liga de Controladoria e Finanças, né, professora Carol? Queria que você explicasse para a gente também um pouco como que funciona. Isso, nós temos a Liga de Controladoria e Finanças, que é específica do curso, mas não tem alunos somente do curso. Então, legal. Nós temos alunos da administração, da economia, da engenharia, então é bastante diversificado. A Liga, ela tem como função, é um projeto de extensão também da universidade, e ela tem como função aproximar o mercado de trabalho do dia a dia dos estudantes. Então, um dos projetos, por exemplo, que eles fazem que chama Conversa com Executivos Financeiros. São palestras que nós conseguimos trazer os CFOs, que seriam os diretores financeiros de alto cargo das empresas, para conversar com os alunos. Então, eles conversam sobre a carreira deles, sobre os desafios, o que eles acham importante, dão dicas, sempre lota o nosso anfiteatro lá. Os alunos sempre gostam bastante. Tem também treinamentos, visitas às empresas, tudo isso é feito dentro da Liga. Legal. E agora, a gente partindo para um outro bloco, a gente vai colocar algumas imagens aqui na tela para exemplificar tudo isso que vocês falaram e também vocês fazerem algumas descrições sobre os cursos. Se a gente puder colocar a primeira imagem, a primeira é uma vista aérea da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG, é um prédio novo, né, que engloba os cursos de Administração e Controladoria e Finanças, né? E aí eu queria perguntar para vocês justamente isso, para a professora Leidiana e para a professora Carol. Essa segunda imagem é a imagem da entrada do prédio. Queria que vocês falassem sobre a estrutura do prédio, sobre a estrutura desse complexo, como que ele consegue receber esses dois cursos. Na verdade, não tem só os nossos dois cursos, tem outros cursos também, que é de contabilidade e de ciências econômicas, mas eu sou um pouco suspeita, eu acho o prédio lindo. Ele é muito arborizado, bem agradável de estudar, de trabalhar para a gente. Tem muitos jardins, tem uma biblioteca fantástica, que ela é 24 horas. Tem as salas individuais de estudo dentro da biblioteca, que os alunos costumam frequentar lá bastante. Lá dentro tem outros espaços de convivência, tem os laboratórios de informática, os auditórios, o DA, que tem sinuca, um sofazinho para descansar, a cantina, que tem muitas comidas mineiras gostosas. E o que mais que a gente pode falar da FACE? Estrutura de sala de aula também é muito boa, tem projetor, ventilador, caixas de som em todas as salas. Quer acrescentar alguma coisa? Eu gostaria de acrescentar a questão da biblioteca, que funciona 24 horas por dia, sábado, domingo e feriado, não é? Então, assim, literalmente são as 24 horas. Atende não só o público interno, mas também público externo. Então, assim, sintam-se convidados, entendeu? A conhecer a nossa biblioteca. E o que acontece? Eu acho assim que o nosso curso, não é? Ele está localizado, especificamente o curso de administração, ele está localizado no 4º andar, não é, do nosso prédio da FACE. Realmente sou suspeita, acho um prédio realmente muito legal, assim, a convivência, o espaço, não é? Essa forma mais horizontalizada do prédio, que realmente só tem esses 4 andares, então, assim, permite realmente a gente ter uma visualização, uma convivência, realmente o calor humano, não é?
E, assim, considerando também a gente, nesse quarto andar, que seria especificamente do curso mais voltado para a administração, quer seja graduação, pós-graduação, e até utilizando-se, não é, de outros cursos que também fazem uso dessas salas, a gente tem a localização dos nossos laboratórios, não é? Em termos realmente dos centros de pesquisas, que a gente tem realmente vários, não é? Realmente configurando-se nas diversidades da multidisciplinaridade do curso. Então, laboratórios de operações, laboratórios de logística, laboratórios de estratégia, laboratórios das áreas sociais também. Perfeito. E aí vamos entrar num tema que eu particularmente gosto demais, que é mais uma oportunidade que tem dentro da FACE, que é o FMG Consultoria Júnior, né? O CJ, que é uma empresa júnior que a gente tem dentro da FACE e é uma oportunidade para os estudantes de desenvolvimento também, né? Queria que vocês falassem um pouquinho sobre ela. Ótimo. A UCJ, não é? Ela existe desde 1992, então já tem até uma história aí realmente representativa. Ela abrange realmente, principalmente esses cursos da FACE, não só administração, controladoria e finanças, realmente contabilidade, ciências econômicas, relações internacionais também. E o que acontece, não é? Nesse espaço, na minha opinião, não é? Realmente é um momento ali que os estudantes, eles desenvolvem habilidades técnicas, não é? Eles podem colocar em prática todas aquelas metodologias, abordagens analíticas que eles realmente veem, teoricamente, em sala de aula, mas também eu julgo que é um momento de aperfeiçoamento pessoal, ou seja, o estudante ali, ele tem a oportunidade de vivenciar situações reais e, consequentemente, ele saber se portar realmente como profissional, entendeu? Porque eu acredito que isso é uma necessidade, a gente precisa qualificar tecnicamente, não é, o nosso estudante, mas a UCJ, não é, ele permitiria essa oportunidade do estudante ter uma postura profissional, saber resolver, não é? Saber lidar com os problemas que acontecem. E, assim, até complementando essa oportunidade que a gente tem da UCJ para o curso de administração, a gente teria também o PET, não é? Que é o programa, não é? Que a gente tem em termos de extensão do curso de administração, que permite literalmente, não é, o estudante figurar na área de pesquisa, na área de extensão, e, consequentemente, não é, ele tem essa abordagem também que realmente permite, não é, ao estudante configurar essa atuação dele, entendeu? Então, a gente teria esses dois momentos, assim, para o estudante de administração poder estar participando. Perfeito. Quer completar, professora? Eu sou suspeita de falar de empresa júnior. Na minha graduação, eu trabalhei muito tempo, fui até presidente da empresa júnior. Não foi aqui, foi em outro lugar. Mas eu acho que é um momento fantástico de colocar realmente em prática o que você viu dentro da sala de aula e desenvolver o que eles chamam de soft skills, que são extremamente importantes dentro do mercado de trabalho, que liderança, trabalho em equipe, até capacidade de recrutamento, treinamento, você falar em público, você dar uma palestra, você se portar diante do cliente, tudo isso é coisa que você não aprende dentro da sala de aula. Então, a empresa júnior é uma oportunidade melhor, inclusive, do que um estágio, porque você vai ter contato com pessoas e vai ter uma responsabilidade que talvez eles não deem a um estagiário, principalmente no início, né? E nós temos também, complementando, outro projeto de extensão lá, que é o FMG Finance Club, que também trabalha todas essas ferramentas, e é mais voltado também para a área de finanças, então não é só do curso de Controladoria e Finanças, é de todas as áreas. Inclusive, ganharam vários prêmios, a UCJ ganhou vários prêmios também, eu falei que eles precisam de outra salinha só para guardar os troféus que eles ganharam, mas, assim, é muito legal para a gente que está acompanhando eles de perto, ver esses alunos conseguindo essas premiações. O ano passado, teve um grupo lá do curso de Controladoria que pegou o segundo lugar de um challenge do Bank of America, e eles saíram de lá direto como trainees para São Paulo. Então, assim, foi um orgulho muito grande para a gente, e só complementando aí essas como fala? Curso de extensão. Curso Sim. não, Projetos de extensão. Isso, projeto de extensão. Legal. Agora, indo para novas imagens que a gente vai colocar aqui,
Essa é a entrada da Fafiche, que é a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, e depois a gente vai ter uma imagem do Centro de Atividades Didáticas, que é o CAD 2. E aí eu queria perguntar para a professora Ana Paula, porque o curso de Gestão Pública, ele é recente, mas também ele já possui uma grande relevância nacional, né? Queria que você falasse, dentro desse curso, as oportunidades que a gente tem, tanto nesse espaço do CAD 2 quanto na Fafiche. Tá certo. A Fafiche é um prédio de algumas décadas já, né? Do início dos anos 90. Então, talvez a gente não tenha todas as qualidades de, digamos, aparelhamento das salas, né, uma qualidade tão boa como se encontra na FACE. Estamos lutando para que isso se torne uma realidade em breve. Mas, para quem frequenta, acho que é inevitável criar um vínculo afetivo, né? Um pouco na linha do que as professoras mencionaram em relação ao prédio da FACE. Então, o prédio da Fafiche é de dimensões grandiosas, ele tem esse pé direito maravilhoso, tem um paisagismo interno incrível, é muito lindo mesmo. E ele é um prédio que, de alguma maneira, ele foi ocupado por intervenções de alunos. Não só de alunos, mas de artistas convidados também. Então, é um prédio em que, eu acredito, os estudantes eles se sentem à vontade, no sentido que não é incomum a gente ver uma instalação que emerge ali organicamente de um grupo de alunos. Nós temos muitos grafites, eu não sei se vocês já viram, mas são belíssimos em paredes grandes internas do prédio, com muito conteúdo artístico, com beleza, mas também uma mensagem política importante. Então, naturalmente, é inevitável a gente criar um vínculo afetivo com um espaço que frequenta há bastante tempo. Ainda que a gente precise de algumas melhorias físicas no prédio. Quanto ao CAD 2, é nosso espaço principal de salas de aula, né? A Fafiche, ela não comporta todas as turmas de todos os cursos. A maioria das aulas, principalmente as obrigatórias, as iniciais do curso de Gestão Pública, são ofertadas no CAD 2, que aí é um espaço que foi pensado para a sala de aula, então, perfeitamente equipado, amplo, grande circulação de alunos, né, salas grandes, é uma experiência de sala de aula, eu acho, né, das primeiras disciplinas, com turmas bastante cheias e de muito foco didático, né. Na Fafiche a gente pode ter outras atuações. O CAD 2 é essencialmente didático, né? Não teríamos as intervenções que a gente tem na Fafiche. É um ambiente moderno, né? A gente vê Sim. a Fafiche como um ambiente mais pulsante, eu interpreto assim. E a gente tem a empresa júnior do curso de Gestão Pública, que é a Equalitas, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre ela também. Sim. Então, diferente da experiência na FACE, a Equalitas é super novinha, né? Foi lançada em 2019. Então, a gente está nos primeiros passos. É uma empresa júnior que tem se ocupado bastante de construir e refinar sua carta de serviços, até para poder se posicionar e oferecer, né, seu trabalho, e tem ofertado muitos cursos, tem trabalhado na oferta de cursos de interesse dos alunos, Power BI, R, principalmente cursos relacionados a ferramentas computacionais que podem ser interessantes para uma ampla gama de estudantes e que, frequentemente, a gente não consegue cobrir adequadamente nas disciplinas do curso, porque tem, né, outros conteúdos aí para vencer. Perfeito. E aí agora, as últimas imagens que a gente vai colocar são da Praça de Serviços, que é um local de um ponto cultural com essa tenda de circo e um ponto de encontro também das pessoas, seja para descansar, para conversar, para trabalhar também, que tem alguns comércios lá. E eu queria que todas vocês falassem um pouco sobre a Praça de Serviços, mas também o porquê desse lugar atrativo e porquê de escolher a UFMG também como instituição para se cursar a sua graduação. Bom, a praça de serviços, ela, além dos restaurantes, bancos, que tem os serviços de xerox, de impressão, ela sempre tem shows.
né, que eu acho muito legal. Então, às vezes você vai almoçar, você para lá e assiste um show. E tem apresentação de alunos, enfim, tem uma série de coisas que é bem legal. E assim, fora que esse convívio com os alunos lá. Então, tem cadeiras, um local agradável, embaixo de árvores. É para descansar um pouquinho mesmo e conviver. Tem as feiras que vêm, teve a Feira do Livro, Feira Vale de Jequitinhonha, né, que sempre vem aí também. Então, a praça de serviços, eu acredito que ele seja aquele momento, não é, que a gente tem para desopilar em termos, não é, a gente tem uma manhã, ou uma tarde, ou literalmente, não é, mais no turno noturno, literalmente, aulas, um momento ali bem denso, realmente, de aquisição de conhecimentos, e eu vejo a praça de serviços realmente como esse momento descontrativo, que a gente, para os alunos, no caso, não só alunos, mas realmente as pessoas que frequentam aqui o campus, tem em termos realmente para que a gente fortaleça esses vínculos pessoais, afinal de contas, não é? A gente aqui, em curso de administração, figura como essas ciências aplicadas, então a gente tem, não é, essa necessidade desse convívio entre as pessoas, realmente do estabelecimento desses vínculos e, consequentemente, não é, a própria criação, não é, de esferas que transitam muito maior do que literalmente a simples aplicação de conhecimentos mais teóricos. Então, a praça de serviço, para mim, ele seria esse momento descontrativo. E você fez a outra pergunta, por que escolher o FMG? Por que escolher o FMG? Isso, e por que escolher o FMG, não é? Em termos realmente, se for puxar aqui para o curso de administração, a gente figura ele como realmente um dos principais cursos do país, não é? Estando aí realmente ranqueado como um dos principais cursos de administração do país, não é? Realmente recebe a nota máxima no ENAD, então a gente realmente tem uma qualificação técnica muito forte, que nos permite realmente qualificar muito bem os nossos estudantes. A gente tem um corpo docente que realmente ele transita, assim, em sua formação das mais variadas, desde psicólogos até físicos, jornalistas, inclusive, administradores que não poderiam faltar, não é? Então, consequentemente, esse seria o carro-chefe, entendeu? A gente escolheria literalmente a UFMG, o curso de administração, por sua exponência no cenário nacional, e aí cabe ressaltar também, entendeu, a necessidade desses profissionais da administração em si. Se a gente puxar, não é, pelo Ministério do Trabalho, o ranking das principais demandas profissionais, a administração figura lá como uma das principais demandas, não é, nesses últimos anos. Então, realmente, o profissional de administração, ele não tem uma necessidade apenas sazonal, ele literalmente, ele tem realmente uma demanda contínua realmente dessa formação para a sociedade. Então, por isso que a gente escolheria esse curso. Perfeito. Professora Ana Paula, por que escolher a UFMG? Acho que a minha resposta tem a ver com a imagem da praça de serviço, porque a praça de serviço, para mim, ela significa o aspecto universal ou universalizador da universidade, né? Então, onde você tem ali uma encruzilhada, uma articulação de múltiplos conhecimentos. E essa articulação, essa combinação, ela não se dá numa unidade específica, né? Parcialmente, mas o global é a soma desses saberes tão diversos, né? O valor principal é a soma de saberes tão diversos, habilidades tão diversas, possibilidades de formação diversas que você encontra numa universidade grande e de excelência, não é? Então, para além do curso específico, no nosso caso de gestão pública, você tem oportunidade de formação complementar aberta, como a gente chama, né? O aluno faz um segmento de disciplinas em outro curso e tem no seu diploma, menção, aquela especialização. Você pode fazer em muitos outros cursos da universidade. Tem gente que fez formação complementar aberta no direito, na demografia, na economia, mas também na arquitetura, por causa do caráter do urbanismo, que se relaciona muito com a administração pública, muita gente fazendo formação aberta em cursos da comunicação social. E isso só é possível numa universidade que tem esse uniforte, né, que possa oferecer uma variedade grande de cursos e que tenha excelência nesses cursos, né, que não tenha uma excelência concentrada em um ou dois cursos, mas que possa oferecer uma carta de cursos realmente diversa e sólida para os estudantes.
E essa foi a Mostra Sua FMG. Tem muita coisa para a gente falar, só que infelizmente a gente tem pouquíssimo tempo. Agradeço a participação da professora Ana Paula, da professora Leidiana e da professora Ana Carolina. Se você quiser ver mais sobre a Mostra Sua FMG, eu convido vocês a entrarem no site www.ufmg.br/mostra e seguir no Instagram também, @MostraSuaFMG. Se quiser ver mais coisas também, entra no TikTok, que é o FMGBR, ou então segue a gente no YouTube, TV UFMG, e já deixa like nesse vídeo, porque vai ajudar a gente demais. Agradeço você também a ter assistido esse vídeo até o final, e até a próxima. Tchau. Mostra Sua UFMG.